Em nome de Jesus, que nós já louvamos, já glorificamos a Deus, e agora a palavra dele vai falar com você. Amém? A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é a coluna e a firmeza da verdade. A palavra de Deus, ela é o martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Amém? Também a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que tem o poder de penetrar até na divisão da alma e do espírito do homem. Amém? Então a palavra de Deus é viva, e o próprio Senhor Jesus declarou: vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho vos dito. Amém? Abra a tua Bíblia em 1 Crônicas, livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4. Nós estamos nesses domingos de julho, é o mês da restauração de vida, e eu quero trazer aqui a história de um homem que teve a sua vida restaurada. Amém? Por Deus. E o interessante é que esse homem só aparece uma vez na Bíblia. Ele teve uma oportunidade só, e Deus mudou a sua vida. Deus mudou a sua história. Amém? Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9 e também o versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: foi Jabes mais honrado do que seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: com dores o dei à luz. Jabes chamou a Deus de Israel: que tu me abençoes e amplie o meu território. Seja a tua mão comigo e me guarde do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que ele lhe tinha pedido. Amém, Jesus? Poder se assentar para a glória do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para a vida de Jabes, nós olhamos para um homem que teve na superação em Deus a sua busca maior para uma mudança de vida. Todos nós um dia vamos encontrar, ou já encontramos, dificuldades no nosso caminho, de gigantes que Deus não nos falou e que acabamos enfrentando, e temos que enfrentar usando a nossa fé, porque senão a nossa história acaba por aqui. Muitos querem que as suas vidas sejam uma vida abençoada, uma vida de felicidade. Muitos projetam isso, muitos sonham com isso, muitas pessoas trabalham para isso. Mas ao longo de uma vida, acontecem situações que vamos ter que usar a nossa fé, que vamos ter que ter uma postura de um verdadeiro cristão. Vamos ter uma postura de um homem de Deus, temente a Deus.
Porque não é um homem que muda a vida de um outro homem. Um homem, ele pode até ajudar um outro homem. Um homem, ele pode até incentivar um outro homem. Mas o que muda a vida do homem é quando ele encontra um refúgio para descansar a sua alma. É quando ele encontra uma razão de viver acima das suas expectativas. Porque como seres humanos, homens de corpo, de carne e osso, nós somos muito apegados a essa terra. Somos muito apegados às coisas materiais. E muitas pessoas medem felicidade através das suas conquistas. Mas poucos homens conhecem a sua verdadeira conquista. E são poucos aqueles que reconhecem que o seu maior tesouro, o seu maior bem já conquistado nessa vida, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se chama Espírito Santo de Deus. Amém? Jabes tem o seu nome narrado aqui em 1 Crônicas, que fala aqui dos descendentes de Judá. Judá, filho de Jacó, um homem que errou muito na sua vida, que perdeu a sua esposa, perdeu os seus filhos, porque quis andar fora dos caminhos de Deus, e ainda, por uma consequência grave do seu pecado, engravidou a sua própria nora. Judá, ele vai se arrepender, e Deus vai restaurar a vida de Judá. Nem entanto, quando Salomão ele vai reinar no lugar do pai Davi, ele vai dividir o reino de Israel em dois reinos. E ele vai honrar Judá, a tribo de Judá, e vai deixar a outra parte chamando Israel, Jacó e Judá. Então só nisso demonstra a restauração que Deus fez depois do arrependimento de Judá. E Jabes vem na descendência. Jabes, o nome Jabes em hebraico significa sofrimento. Aqui a Bíblia narra que ele recebeu esse nome porque a sua mãe sofreu muito no parto para que Jabes viesse ao mundo. Ela teve um sofrimento tamanho, e não era a primeira gravidez dela, porque Jabes tinha outros irmãos, mas ela sofreu tanto, foi tão diferente essa gravidez, foi tão diferente o nascimento de Jabes, que ela então rotulou a vida deste homem, chamando-o de sofrimento. Imagine a sociedade, imagine os vizinhos, os conhecidos, parentes, o sofrimento. Vem aqui. Sofrimento. Como é que você está? Imagine uma pessoa rotulada por causa das circunstâncias da vida. É claro que eu estou ilustrando uma coisa para chegar no ponto crucial nessa noite. Porque às vezes você entrou aqui hoje em busca de uma direção para a tua vida, mas você também está passando por esta situação.
Às vezes o rótulo de Jabes é sofrimento, mas às vezes o seu pode ser pelas pessoas que te conhecem. Lá vai o Zé Ninguém, o Zé da esquerda, lá vai a ovelha negra da família, o sem valor, que não vai chegar a lugar nenhum. Às vezes os erros do passado, na sua ignorância, botaram um rótulo na sua vida e hoje te julgam por causa disso. Mas eu quero que você entenda nesta noite o ponto que eu quero chegar, aleluia, porque nós estamos nesse domingo em busca de restauração de vida, e a restauração de vida, ela vai acontecer na minha, na sua, na nossa, na vida de quem, aleluia, primeiro se arrepender, porque sem arrependimento não há perdão. E sem o perdão de Deus, não tem como alcançarmos a restauração de vida. Jabes viveu uma vida aonde ele era apontado, aonde a todo momento ele se lembrava do seu passado. Eu fiz minha mãe sofrer. Mas ele tomou uma posição na sua vida. Amém? Porque sem posicionamento, sem mudança de pensamento, se não mudar a ótica, não há mudança. E Jabes, cansado desta vida, cansado de ser rotulado, cansado de ser apontado, cansado de ser o causador da maior dor que a mãe dele sofreu nesta vida, ele então botou no coração: eu vou mudar a minha vida. Só que ele não busca em homens, só que ele não busca em bens materiais, só que ele não vai buscar, meu irmão, a solução da tua vida em qualquer lugar. Porque hoje o que mais acontece são pessoas querer mudar a situação do seu jeito. Eu vou mudar de casa, vou mudar de endereço, vou mudar de cidade, vou mudar de estado. Nada disso muda você. Quem está entendendo, diga amém. Nada disso muda a sua realidade. Para mudar a realidade, para mudar você, precisa de atitude. E a primeira atitude que você tem que tomar nesta noite é de buscar a Deus. Mas não é buscar a Deus de qualquer jeito. Jeremias disse, aleluia, buscai ao Senhor de todo o seu coração e o encontrarei. Se nós não dedicarmos a nossa vida, o nosso tempo, a nossa força para buscar a Deus de todo o nosso coração, não tem como Deus restaurar a nossa vida. Eu vejo muitas pessoas buscando a felicidade nos entretenimentos da vida, buscando alegria em selfies, buscando alegria passageira em situações dessa vida que não vão permanecer, porque a palavra do Senhor diz: passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Tudo nessa vida vai passar, mas a palavra de Deus não. Então, se você quer ter vida restaurada, se você quer ter reconhecimento, se você quer ser mudado, você precisa guardar esta palavra no teu coração.
Porque foi isso que o salmista disse. Guardei a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ele. Então Jabes, ele teve uma atitude. Ele percebeu que até onde ele chegou, ele não podia mais ir além. Ele não podia avançar mais se Deus não fosse com ele. Quem está entendendo, diga amém. Há momentos que você precisa reconhecer: Senhor, eu sou falho. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Há momentos que nós precisamos ir para o joelho no chão. Há momentos que nós precisamos ir, aleluia, para o íntimo, o particular nosso, dentro do nosso quarto, com a nossa porta trancada. Há momentos que você precisa estar sozinho com Deus, precisa derramar as suas lágrimas, precisa ser humilde e sincero com o Senhor, para que Ele olhe para o dentro do teu coração, esquadrinhe o teu coração e veja a verdade em você, para que Ele possa começar a mudar a sua vida. Nós temos outros exemplos de homens que foram rotulados na Bíblia. Apóstolo Paulo, perseguidor de cristão. Apóstolo Paulo enfrentou isso a vida inteira. Os judeus que não se converteram acusavam ele. Jacó também foi rotulado enganador. E ele enfrentou isso na vida dele por muito tempo, até que ele mudasse a sua vida. Então, meus amados, se funcionou para Paulo, se funcionou para Jacó, e se funcionou para Jabes, vai funcionar para você. Vai funcionar para nós, mas precisamos tomar uma atitude. Então diz a palavra do Senhor: Jabes chamou ao Deus de Israel. Eu achei interessante esse termo, chamou. Nós escutamos muito invocar o nome do Senhor, mas ele chamou. E eu fui procurar saber isso. Por que ele chamou e não invocou? Porque ele chamou, porque ele era um homem íntimo de Deus. Quem é íntimo de Deus não invoca Deus, chama Deus. E chama Deus de Pai. Está próximo de Deus. Entenda, Jabes não era qualquer pessoa. Ele era um judeu, ele era um adorador de Deus, ele não era um idólatra, ele não era uma pessoa que vivia pecando fora dos caminhos de Deus. Não, ele era um homem de Deus, zeloso com a lei de Deus. Mas mesmo assim, passava por problemas. Eu vou para a igreja de crente, eu vou me tornar crente, porque meus problemas vão se acabar. Não venha por causa disso. Confesso a você que vai aumentar. Sabe por quê? Porque quanto maior a responsabilidade, maior são os problemas que você tem que enfrentar. E nós, seres humanos, temos um olhar de preconceito para problema. Porque quando nós olhamos para problema, nós achamos que é algo que vai atrapalhar a nossa vida. E nem sempre é. A palavra do Senhor diz que a igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo de número 3, diz a palavra do Senhor que a igreja estava crescendo. A todo dia, Deus, Ele trazia mais almas. A todo dia, Deus acrescentava mais pessoas na igreja primitiva. E com isso surgiu um problema. A divisão do alimento entre os judeus helenistas e os próprios gregos começou a dar confusão, porque viúvas gregas deixaram de receber os alimentos porque deram para quem não precisava dos judeus. E Pedro,
Tiago, João, tiveram que deixar a palavra para poder resolver os problemas. Então eles fizeram ali uma reunião de ministério e disseram: olha, não é justo deixarmos a palavra para servir o povo. Oraram ao Senhor. Deus então determinou que fosse levantados 7 homens de uma mulher só, não dado a bebida e cheios do Espírito Santo, para poder fazer este trabalho como obreiros na casa do Senhor. Então entenda, o problema que aconteceu na igreja primitiva não era um problema, aleluia, para prejudicar, mas era um problema porque estava crescendo a igreja, era algo bom, era algo, aleluia, para alcançar ainda mais almas, era algo que era necessário porque Deus estava atuando na igreja. Mas quando se levanta o problema, nós logo já encaramos aquilo como algo que vai nos ferir, que vai nos prejudicar, que vai trazer prejuízo. Ei, entenda, há problemas na sua vida que não é para te destruir, é para te fazer crescer, aleluia, é para te fazer alcançar coisas maiores na sua vida. Com Jabes foi assim. Quando ele se cansou daquilo, quando aquilo passou a ser uma pedra no seu sapato, quando aquilo passou a incomodar como um grande problema na sua vida, o que ele fez? Ele chamou a Deus. Eu fico imaginando, será que ele foi para o monte? Será que ele foi para o joelho no chão? Será que ele buscou a Deus de madrugada? Porque Provérbios diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Não sei o que ele fez, não sei para onde ele foi. A única coisa que eu sei é que ele tomou uma decisão. Ele chamou pelo Deus de Israel, pelo Deus da sua vida. Enquanto você estiver encarando a sua vida da sua maneira, do seu jeito, e achar que tá bom, Deus não vai intervir em nada. Mas a partir do momento que você cansar, aleluia, desta luta que você está enfrentando, e achar necessário que agora é Deus a sua vida, se prepara, porque Ele vai restaurar tudo para a honra e glória do nome dEle. Então diz a palavra: chamou a Deus de Israel e disse: que tu me abençoe. A primeira coisa que ele pediu para Deus, ser abençoado. Por quê? Porque ele precisava das bênçãos de Deus na sua vida. Entenda, ele pediu as bênçãos de Deus. E aí, né? Olha para você ver como é que é a mente do ser humano. Toda vez que a gente pensa em bênçãos, a gente pensa em cifras. Ter saúde é bênção de Deus. Deitar na sua cama e dormir é bênção de Deus. Amém? Andar para a rua de cabeça erguida sem dever nada a ninguém é bênção de Deus. Ter uma palavra sempre amiga para aqueles que estão precisando é bênção de Deus. Ser uma pessoa boa, ao ponto das pessoas reconhecerem: poxa, aquele irmão é uma bênção, aquela irmã é uma bênção, é bênção de Deus. Ter uma família é bênção de Deus. Amém? Não é só dinheiro, não é só bens materiais. Então ele pediu a bênção de Deus, mas ele também vai dizer, olha só, aleluia, e amplie os meus territórios. Agora ele pediu o quê? Ele pediu que Deus aumentasse as suas terras, os seus termos. Por quê? Porque isso era importante naquela época.
Aquilo era importante para aqueles que não criam, para aqueles que não acreditavam, para aqueles que não confiavam em Deus como ele, pudesse olhar nele e encontrar nele uma pessoa séria. Tudo aquilo que você precisa para mudar a sua vida, tudo aquilo que você precisa, aleluia, para restaurar a sua história, está nas mãos de Deus, não necessariamente nas tuas mãos. E ele vai dizer mais: seja a tua mão comigo e me guardes do mal. Ele pediu a proteção de Deus. Anda comigo, Deus. Sê comigo, Deus. Ele queria a presença de Deus. E ele vai dizer, aleluia, e de modo que eu seja livre da dor. Ele queria se afastar do quê? Da dor. E tem tanta dor, tem dor física, tem dor da alma. Decepção traz dor, traição traz dor. É ou não é? Não é verdade? Tem tanta dor que a gente pode sentir. Ele pediu para que Deus o livrasse das dores. E quando ele teve essa oportunidade, quando ele se achegou diante de Deus com sinceridade no seu coração, porque entenda uma coisa que eu quero te dizer: ninguém vai receber resposta de Deus tendo mentira dentro dele. Quando o apóstolo Tiago disse: pedis mal e por isso não recebe. Porque as pessoas querem pedir, mas dentro delas não há sinceridade. Quando Jeremias diz, 7:33, se eu não me engano, que ele é o Deus que esquadrinha o coração, que ele sabe a intenção do coração, é que Deus ele vai pegar as suas palavras e vai confrontar com aquilo que está no teu coração, aquilo que está dentro de você. E uma vez que não há concordância, não há resposta de oração. Amém? Porque tem que haver sinceridade dentro de nós. Então, diz que Jabes colocou tudo isso diante de Deus. Ele necessitava daquilo para que a sua vida fosse restaurada, para que nunca mais ele fosse rotulado, para que nunca mais aquilo fosse um problema na sua vida. Eu não sei qual causa e nem circunstância que você entrou nessa igreja hoje, mas uma coisa eu sei: não foi por você, não foi por mim, foi pelo Espírito de Deus, aleluia, porque foi Ele que marcou um encontro com você aqui nesta noite. Ele sabe do que você precisa. Às vezes você está aí sentado, mas você sabe como está a tua casa, o teu lar, como está teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa. Mas fique tranquilo, confia no Senhor, como Jabes confiou. Confia. E diz a palavra de Deus, olha só, aleluia, e Deus lhe concedeu o que ele tinha dito. Peraí, acho que você não entendeu. Deus concedeu o que ele tinha pedido. E aí eu volto a falar: sinceridade cá dentro de nós. Pastor, mas como é que esse homem orou só aparece uma vez na Bíblia? Só aparece uma vez que ele orou na Bíblia e ele já recebeu, pastor? Eu estou 10 anos na igreja pedindo, não recebo. Eu estou alguns meses pedindo e não recebo. Preste atenção. O que Jesus disse em João 15? Hein? João 15, 7. O que Jesus disse? Se vós estiverdes em mim.
e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Acabou. Jabes era assim. Ele estava em Deus e a palavra de Deus estava nele. E ele pediu e recebeu. Aí vai nós hoje, né? Colocar, eu vou até me incluir, vai nós hoje. É ou não é? Cheio de WhatsApp para a cabeça, Facebook para a cabeça, é ou não é? Cheio de situação contrária, é ou não é? Cheio de situação querendo julgar a vida de pessoa, aí lá vai nós pedir para Deus. Vai receber de que jeito, filho de Deus? De que jeito vai receber? Porque Jesus disse: vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo e vos será feito. Olha a restauração de Deus aí. Olha Deus restaurando a tua vida aí. Porque a restauração de Deus não acontece do jeito que eu quero, acontece do jeito que Deus quer. E Deus já pontuou nessa noite: vai buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, aleluia. Se debruça sobre isso, aplica a tua vida nisso. Não é do seu jeito, é do jeito dele, para que o milagre aconteça dentro de você. Quando Jesus estava dizendo isso, Jesus estava falando as suas últimas palavras. Eram os últimos conselhos para os seus discípulos. O que Jesus ensinou para eles? A chave da resposta de uma oração. Não há restauração de vida sem comunhão com Deus. E a comunhão com Deus, a palavra comunhão significa andar junto. A palavra comunhão significa concordância. A palavra do Senhor diz que comunhão significa união de pensamento, falar a mesma língua. Você tem pensado como Jesus pensou? Você tem falado como Jesus falou? Ah, mas Jesus foi santo. Jesus era o Filho de Deus, não me compare como ele. Eu acho engraçado quando as pessoas pensam assim, porque as pessoas estão dando desculpas. As pessoas estão se escondendo atrás daquilo que elas estão sendo escravas. Porque entenda, o que é prioridade na tua vida controla a tua vida. E se controla a tua vida, você passa a ser escravo daquilo. Então a prioridade, Jesus estava dizendo, sou eu na vida de vocês. E nem entanto os discípulos foram homens usados da mão de Deus. Ah, mas eles morreram, é claro, ninguém fica para semente. Um dia eu vou morrer. Todos nós aqui um dia vamos partir. Mas a grande diferença é para onde nós vamos. Essa é a grande diferença da nossa vida. Mas um dia todos nós vamos partir. Os discípulos morreram, passaram. Foi o tempo deles, chegou o tempo de outros. Como chegou o tempo nosso hoje. Amém? Atos dos Apóstolos não termina com amém. Por quê? Porque ainda está sendo escrita. Em pleno século 21, a igreja herde aqui, a Assembleia de Deus lá, o povo de Deus lá no Japão, na Coreia, aqui no Brasil, está sendo escrito ainda Atos dos Apóstolos. Mas aí eu peço para que você pense um pouquinho. Isso é muito importante, quando você para raciocinar. Porque se você não pensa, tem alguém que vai pensar por você. E você sempre vai ser escravo. Nunca vai ser senhor. Pensa um pouquinho. Se os homens do passado deram tudo, como Jabes,
buscou a Deus de toda a sinceridade do seu coração, colocando o Senhor em primeiro plano na sua vida, e ele recebeu o que ele pediu, por que você não recebe? Porque tem pessoas desistindo da igreja, do evangelho, de seguir a Cristo, voltando para o lamaçal do pecado, porque cansaram. Não, é difícil demais, eu não recebo nada, minha vida não muda, não tem transformação. É claro, sabe por quê? Porque não há sinceridade. Deus tem restauração de vida para todos. Todos que vierem em busca de restauração vão receber restauração. Mas para isso, tem que ter comunhão. Tem que reconhecer. Não, eu sou falho, sou pecador. Errei. Meu pecado é esse, é isso, é aquilo. Para que as coisas comecem a andar na sua vida. Amém, Jesus? Quem está entendendo, diga amém. Então Jabes, ele era um homem rotulado, humilhado, mas diz a palavra que ele se tornou, aleluia, mais honrado do que seus próprios irmãos. Agora, como que ele chegou a esse auge? De qualquer jeito? Não. Passando a perna nos seus irmãos? Não. Enganando o povo da sua cidade? Não. Como ele conseguiu isso? Buscando a Deus em primeiro lugar. Aqui, versículo 9. E foi Jabes mais honrado do que os seus próprios irmãos. Amém, Jesus? O Senhor quer mudar a sua vida. Senhor, porque se o Senhor não quisesse mudar a tua vida, você não estaria aqui. Esse é o primeiro ponto. Você estaria em qualquer outro lugar dessa vida, deste mundo. Mas mesmo aqui, menos aqui, na igreja, Ele quer mudar a sua vida. É por isso que você está aqui. Mas você precisa confiar no Senhor. Porque o processo da restauração começa agora, se você crer. O processo da restauração da sua família começa agora, se você crer. O processo da restauração do seu trabalho começa agora, se você crer. A restauração da sua saúde começa agora, se você crer. E começar a pensar como Jabes pensou. E agir como Jabes agiu. Você precisa tomar uma decisão nessa noite. Amém, Jesus? Você precisa tomar uma decisão nessa noite. A vida é feita de decisões. E as decisões são importantes porque elas dão um rumo na nossa vida. E Jesus Cristo está a todo momento mostrando para você o caminho. A todo momento Jesus está nos acenando. A todo momento Jesus está chamando a nossa atenção. A todo momento Jesus está tentando nos mostrar esse novo e vivo caminho. Mas para isso, para que você enxergue, você precisa ter esse conserto com o Senhor nosso Deus. Amém, Jesus? Quem está entendendo, diga amém. Se coloque de pé nessa noite.